O mundo assiste, atônito, a um colapso silencioso que já não pode ser ignorado. Governos que antes pareciam sólidos começam a ruir, revelando a fragilidade de sistemas construídos sobre ambições humanas. A instabilidade cresce, as nações tropeçam em suas próprias promessas e a sensação de que nada mais é seguro se espalha entre povos e cidades. Muito antes desse cenário, Ellen G. White já havia advertido que o tempo chegaria em que a força dos homens se mostraria incapaz de sustentar a sociedade. O que fazer quando as instituições falham, quando as leis deixam de proteger e quando a desordem se ergue das próprias ruas? Estariam as cidades, tão exaltadas como centros de progresso, destinadas a se tornar armadilhas mortais? Segundo Ellen White, esse momento não apenas viria, mas seria inevitável. E diante dele, apenas aqueles que buscassem a simplicidade longe dos centros urbanos estariam preparados para sobreviver. As Escrituras confirmam esse quadro. Em Isaías, capítulo 24, verso 10, o profeta descreve cidades devastadas, portões despedaçados e populações reduzidas ao desespero. Ellen White expandiu essa visão, afirmando que os grandes centros, cheios de ruídos, vícios e corrupção política, seriam justamente os palcos de destruição. A verdadeira segurança não estaria na multidão, mas no campo, onde a confiança em Deus e o trabalho com as próprias mãos serviriam de sustento. Para ela, o campo não representava exílio, mas libertação. Era no cultivo da terra, na vida simples e no afastamento das tentações que a alma encontraria refúgio. As cidades, saturadas de excessos, conduziriam à ruína. Já os campos abririam espaço para pureza, disciplina e clareza espiritual. Mais que um local, o campo se tornava símbolo de santidade e preservação. Essa mensagem não é mero eco do passado, mas um alerta urgente para o presente. A queda dos governos já começou, e as palavras proféticas de Ellen White ressoam como trombeta para este tempo. Cada pessoa se vê diante de uma escolha decisiva: permanecer entre os escombros de um sistema em colapso ou buscar no campo a oportunidade de salvação, tanto física quanto espiritual. As crises políticas que hoje sacodem o mundo não são meros acidentes históricos. Escândalos de corrupção, governos instáveis e líderes incapazes de sustentar suas próprias promessas já desenham um cenário de falência moral e institucional. Ellen G. White afirmou que tais convulsões seriam sinais claros de que o poder humano não conseguiria manter a ordem quando o coração da sociedade estivesse afastado de Deus. Ela descreveu que os sistemas criados pelo homem, por mais grandiosos que parecessem, tinham fundações frágeis, construídas sobre areia movediça. Assim, quando chegasse a hora da prova, ruiriam diante das pressões internas e externas. O que vemos hoje, guerras políticas silenciosas, polarizações sociais e colapsos econômicos, é exatamente o que ela já advertia: a incapacidade dos governos de garantir paz e estabilidade. A Bíblia já antecipava esse declínio. Em Daniel, capítulo 2, a estátua que representava os reinos da terra se desintegrava diante da pedra cortada sem mãos, símbolo do reino eterno de Deus. Ellen White ligava esse quadro ao nosso tempo, apontando que os impérios modernos, por mais democráticos ou poderosos que pareçam, também terão o mesmo destino: dissolução e queda. Para ela, o colapso político não é apenas o fim de uma ordem social, mas um alerta espiritual. Quando as estruturas da terra balançam, Deus convida seu povo a retirar a confiança das instituições humanas e colocá-la unicamente nele. Os sinais de instabilidade não são motivo de surpresa, mas de preparação. A pergunta que surge é inevitável: se os governos já mostram sinais de falência, onde encontrar refúgio? Ellen White respondeu de forma categórica: no campo.
Não por acaso, ela via a vida rural como a melhor escola de fé, disciplina e autossuficiência, um treinamento prático para resistir ao caos que dominaria os grandes centros. Ellen White descreveu as cidades como verdadeiras fornalhas de corrupção, onde a pressa, o barulho e os vícios corroem gradualmente a mente e o espírito. Para ela, o ambiente urbano não oferecia apenas perigos visíveis, como violência e injustiça, mas também perigos invisíveis. A constante distração que impede o ser humano de ouvir a voz de Deus. Nas ruas movimentadas, a alma se perde entre estímulos e tentações. Ela advertiu que nos momentos finais da história, as cidades se tornariam os primeiros alvos de calamidades. Amontoadas de pessoas, saturadas de interesses políticos e mergulhadas em disputas econômicas, elas não resistiriam à pressão do colapso. O que para muitos representa conforto e progresso, para ela era uma armadilha cuidadosamente preparada pelo inimigo para aprisionar a humanidade em um ciclo de dependência e ruína. O profeta Isaías já havia mencionado que as cidades serão devastadas e as casas ficarão sem moradores. Isaías capítulo 24, verso 10. Ellen White retomava essa ideia, enfatizando que os centros urbanos se transformariam em epicentros de miséria, lugares onde a fome, a violência e a insegurança reinariam quando os governos caíssem. Não haveria ordem que pudesse conter a desordem quando as bases da sociedade ruíssem. A realidade moderna confirma essas previsões. Conflitos sociais, greves, crises de abastecimento e violência urbana demonstram que a vida nas cidades é cada vez mais frágil. A dependência de sistemas externos, desde o fornecimento de água até o transporte e a segurança pública, torna cada cidadão refém de estruturas que já estão em colapso. Essa vulnerabilidade é exatamente o que Ellen White queria que seu povo percebesse. Ela não via o campo como fuga covarde, mas como preparação sábia. Longe das distrações urbanas, o ser humano reencontra a simplicidade da vida, aprende a confiar em Deus de maneira mais direta e desenvolve habilidades de sobrevivência que serão indispensáveis quando a estrutura política e econômica finalmente ceder. Para White, trocar o brilho das cidades pela serenidade do campo era uma decisão de vida ou morte. Para Ellen White, o campo representava mais do que um pedaço de terra fértil. Era símbolo de refúgio, lugar onde o ser humano poderia estar em contato direto com a criação e, por meio dela, com o Criador. Ela afirmava que cultivar a própria subsistência traria não apenas independência das estruturas em colapso, mas também clareza mental e fortalecimento espiritual. No silêncio dos campos, a voz de Deus podia ser ouvida com mais nitidez. Ela via o campo como uma escola divina. Ali, cada semente lançada ao solo ensinava paciência, cada fruto colhido lembrava da providência de Deus, e cada estação revelava a fidelidade do Criador. Esse aprendizado cotidiano afastava o coração da dependência dos homens e aproximava-o da confiança plena no céu. Em contraste, a vida urbana mergulhava as pessoas em pressa, barulho e superficialidade, impedindo-as de perceber as lições espirituais escondidas no simples. Fisicamente, o campo oferecia proteção contra as crises que se avizinhavam. Quando governos falissem, mercados entrassem em colapso e cidades se tornassem insustentáveis, aqueles que possuíam terras, hortas e rebanhos teriam meios de sobreviver. Para Ellen White, plantar o próprio alimento era um ato de resistência contra o caos e, ao mesmo tempo, um exercício de fé. O campo também representava purificação da mente. Longe da agitação, dos vícios e das tentações urbanas, a alma encontrava espaço para refletir, meditar e orar. Era nesse ambiente simples que o caráter cristão seria lapidado,
tornando homens e mulheres firmes para resistirem às provações que o fim dos tempos traria. Para White, o campo era um refúgio não apenas do corpo, mas da alma. Ela alertava que aqueles que negligenciassem essa preparação se encontrariam desprevenidos quando a turbulência viesse. O campo não era luxo nem escolha opcional. Era o plano de Deus para o seu povo. Aquele que atendesse a esse chamado teria abrigo físico e espiritual. Aquele que o ignorasse correria o risco de ser tragado pelo desespero das cidades em ruínas. Ellen White não tratava a saída das cidades apenas como uma estratégia de sobrevivência, mas como um chamado profético de separação. Ela afirmava que, assim como o povo de Israel foi chamado a deixar o Egito para adorar a Deus no deserto, também os fiéis do tempo do fim seriam convidados a abandonar os centros urbanos e se refugiar em lugares afastados, onde pudessem cultivar uma fé autêntica e inabalável. Essa retirada simbolizava um rompimento com os sistemas corrompidos do mundo. Permanecer nas cidades significava estar exposto ao materialismo, à violência e às influências que sufocam a vida espiritual. O campo, por outro lado, representava um retorno às origens, uma reconciliação com os princípios divinos de simplicidade, pureza e confiança. Cada passo em direção ao campo era também um passo rumo à santidade. A Bíblia reforça esse chamado em Apocalipse capítulo 18, verso 4, onde ecoa a ordem: "Sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas." Ellen White aplicava essa passagem não apenas à dimensão espiritual, mas também à prática de vida. Sair das cidades era um ato de obediência ao chamado divino, uma preparação para resistir às provações que logo sobreviriam ao mundo. Ela destacava ainda que o campo oferecia a oportunidade de educar filhos em um ambiente mais saudável, livre das influências destrutivas das grandes metrópoles. Ali, a família aprenderia a depender do trabalho conjunto, a respeitar os ritmos da natureza e a valorizar a presença de Deus em cada detalhe da vida. A mudança não era apenas geográfica, mas também espiritual e pedagógica. Portanto, a ida para o campo era, nas palavras de Ellen White, uma convocação para o povo de Deus se separar do caos iminente e se alinhar com o plano divino. Quem atendesse a esse chamado estaria se preparando não apenas para sobreviver ao colapso dos governos, mas para permanecer firme diante das provas finais que precedem o retorno de Cristo. Para Ellen White, o campo não era apenas um refúgio provisório diante do caos político, mas o último campo de treinamento espiritual antes do fim. Era no cultivo da terra, no silêncio das manhãs e na simplicidade das colheitas que o caráter seria fortalecido para resistir às pressões finais da história humana. Cada fruto plantado simbolizava paciência, cada estação cumprida ensinava perseverança, e cada desafio natural recordava a dependência constante de Deus. Ela afirmava que no campo o coração se libertaria das amarras do consumismo e da pressa das cidades, aprendendo a encontrar contentamento no essencial. Essa mudança de mentalidade prepararia os crentes para viverem pela fé quando os sistemas econômicos e governamentais colapsassem de vez. Para White, somente os que estivessem habituados à simplicidade conseguiriam suportar o peso dos últimos acontecimentos. A Bíblia apresenta exemplos dessa preparação. Personagens como Moisés e Elias foram retirados para lugares solitários, onde aprenderam a confiar em Deus em meio à adversidade. Da mesma forma, o povo do tempo do fim seria chamado ao isolamento no campo para desenvolver fé inabalável. White via esse processo como indispensável, pois a vida urbana, carregada de distrações e vícios, não permitiria esse nível de entrega e disciplina. Fisicamente, o campo garantiria a sobrevivência quando as cidades colapsassem. Com o cultivo próprio e a autonomia em relação aos mercados,
Famílias inteiras poderiam subsistir mesmo diante da falência das estruturas políticas e econômicas. Espiritualmente, a vida no campo moldaria um povo que não apenas sobreviveria, mas também permaneceria fiel diante das perseguições e das provações finais. Ela concluiu que a fuga para o campo não seria apenas uma escolha de prudência, mas uma obediência profética. Na solidão das montanhas e no trabalho diário da terra, os fiéis encontrariam a proteção de Deus e o preparo necessário para enfrentar os momentos mais escuros da história humana. O campo, portanto, não era o fim, mas o caminho que conduziria ao verdadeiro descanso na eternidade. A advertência de Ellen White não foi escrita para um tempo distante, mas para este momento em que vivemos. A queda dos governos já começou, e as rachaduras no sistema mundial revelam que nenhuma estrutura humana é capaz de sustentar a paz e a segurança. Os sinais estão diante dos nossos olhos: instabilidade política, violência crescente e instituições à beira do colapso. Ignorar esses avisos é escolher permanecer vulnerável em meio às ruínas. Ela apontou o campo como o caminho de escape, não apenas por ser um lugar de sobrevivência material, mas porque nele se encontra um ambiente onde a fé floresce e a alma se fortalece. Longe do tumulto das cidades, cada família pode redescobrir a simplicidade da vida, aprender a depender de Deus e preparar-se para os desafios que ainda virão. O campo é tanto refúgio físico quanto altar espiritual. O chamado que ecoa é de separação e preparo. Permanecer nos centros urbanos, mergulhados em suas promessas frágeis, é se prender às correntes de um sistema condenado à queda. Mas atender à voz profética é escolher o caminho da vida, ainda que pareça difícil ou solitário. É nessa decisão que se define quem estará pronto quando o clamor final ecoar sobre a terra. Não se trata apenas de mudar de endereço, mas de mudar de coração. Cada escolha feita agora, o que se consome, onde se vive, em quem se confia, prepara o terreno para o futuro. O campo torna-se símbolo de pureza, obediência e confiança total em Deus, enquanto as cidades representam o peso da decadência que já não pode ser detida. O tempo de decidir não é amanhã, mas hoje, e a pergunta permanece diante de cada um. Você continuará preso ao que está caindo ou dará o passo de fé rumo ao refúgio que Deus já preparou? A resposta não pode ser adiada. Porque quando os governos finalmente desmoronarem por completo, somente aqueles que atenderam ao chamado encontrarão no campo a salvação prometida.